Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua casa, glória a Deus pela sua família, por tudo aquilo que Deus já tem constituído na sua família e tudo aquilo mais que Ele vai constituir ainda, porque grandes coisas estão por vir, grandes coisas maravilhosas, eu creio que o Senhor vai estar fazendo na sua história ainda em nome de Jesus, amém? Vamos para a palavra de hoje, mas antes da gente ir para a palavra, a gente vai orar, a gente já vai entregar no Senhor já a palavra de hoje, né? Pedir que Ele possa falar conosco, que Ele possa entrar no nosso coração com a resposta, com aquilo que nós mais necessitamos no dia de hoje, amém? Entenda uma coisa, meu amado, quando nós nos pusemos a orar a Deus, Ele é aquele que conhece as nossas dificuldades, Ele conhece as nossas lutas. E eu te falo isso porque quando eu te peço para que você ore comigo, é a coisa mais importante que você pode fazer. Porque nenhum pastor, nenhum ser humano, nenhuma pastora sabe aquilo que você passa por dentro do seu coração. Aquilo que você tem passado no seu trabalho, na sua casa, o seu medo, a sua dificuldade. Porque o medo é uma coisa que muitas vezes nós não demonstramos, não é assim? Principalmente os homens, né? É muito disso, né? Tá doendo, mas não tá não, não é? Eu me lembro quando eu era jovem, minha mãe batia e eu, tá doendo? Não, não tá doendo. Toma, até falar que tá doendo, né? E a gente, falta de sabedoria, falava que não doía. E continuava apanhando até. Então a gente começa a entender que nós temos que reconhecer em Deus as nossas dores. Aquilo que tem nos passado, aquilo que temos dificuldade. E hoje Deus está aqui neste lugar para te abraçar. Talvez você esteja com medo na área do seu trabalho. Talvez você está trabalhando numa empresa e talvez está vendo as coisas difíceis e ter pensado, nossa, será que o senhor não está nisso? Talvez você está passando numa área sentimental, na área do seu relacionamento, na área financeira. E não importa a área que você esteja em dificuldade. O Senhor, Ele mesmo assim está no controle de todas as coisas. Então eu queria te convidar você a orar junto comigo, pedir para que Ele possa nos dar a palavra conforme, né, aquilo que nós necessitamos, amém? Feche os seus olhos, meus amados, vamos orar. Senhor meu Deus, Pai querido, Pai amado, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós gostaríamos de chegar à sua presença, nós queremos te louvar, exaltar o seu nome, te glorificar. Senhor, obrigado por termos o privilégio de termos uma igreja para congregar, Senhor. Obrigada por o Senhor manter as portas abertas. 5 anos se passaram e todos os anos o Senhor esteve conosco. Nós te agradecemos pela sua fidelidade, pelo seu amor. Entregamos, Senhor, o dia de hoje, essa palavra a ser ministrada. Entregamos o culto como um todo. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa vir a falar conosco, falar em nossos corações. Que o Senhor possa vir, Pai, edificar na rocha a palavra de hoje, nos dando entendimento, nos dando sabedoria que só o Senhor pode nos dar. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos agora que o Senhor já venha abençoar cada um de nós, já venha nos guardar, nos livrar, Senhor, de todo o mal, de toda assolação. Senhor, em nome de Jesus Cristo, pedimos que o Senhor coloque os seus anjos sobre este lugar. Coloque os seus anjos sobre as nossas casas, visita, Pai, nossos familiares, aqueles que amamos. Senhor, em nome de Jesus Cristo, pedimos que o Senhor venha visitar as empresas que trabalhamos. Que o Senhor possa vir a ser conosco, Senhor, porque o Senhor conhece as lutas, as dificuldades que cada um de nós temos. Vai, vem, Senhor, sobre relacionamento, sobre a área que tem machucado os irmãos, em nome de Jesus. Pai querido, vem, Senhor, com a cura sobre os enfermos. Vem, Senhor, com palavras de autoridade do Senhor, para que haja restauração. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos que o Senhor venha falar conosco. Pedimos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, e já repreendemos todo o mal, todo espírito contrário a Ti, em nome de Jesus. Não na autoridade do homem, porque o homem não há autoridade, mas na autoridade de Cristo Jesus. Nós já declaramos cura, já declaramos libertação sobre esta igreja. Nós já declaramos, Senhor, que possa haver um reavivamento, Senhor, em nome de Jesus. Num culto de alegria, onde possamos ser transformados pelo Senhor, diante da sua graça, da sua misericórdia. Visita, Senhor, cada um de nós, visita os nossos corações esta manhã. Destampa, Senhor, os nossos ouvidos, que tudo aquilo que é contrário ao Senhor seja repreendido por Ti, em nome de Jesus. Coloca, Senhor, os seus anjos ministradores sobre a sua casa, sobre a sua igreja, para que possamos ter entendimento pleno da sua vontade, da sua palavra, daquilo que é o seu desejo para cada um de nós. Em tudo nós te pedimos e lhe rendemos graças. Te pedimos perdão por nossas falhas, nossos pecados. Engrandecemos o teu nome e o adoramos e reconhecemos como o único Senhor de nossas vidas.
Em tudo, Senhor, nós te pedimos, agradecemos e te louvamos. Te adoramos e pedimos em nome do Pai e do Filho, em nome do seu maravilhoso Espírito Santo do Senhor. Amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, louvor. Pode se assentar, meu amado, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que bom a gente poder estar na casa do Senhor, poder entender quão Deus é maravilhoso e quanto Ele tem sido fiel em nossas vidas, em nossas histórias, porque Ele é um Deus bondoso, um Deus misericordioso e carinhoso, amém? Vou começar a palavra de hoje, nós vamos falar um pouco aí do Velho Testamento, né, no dia de hoje. Faz tempo que a gente não fala do Velho Testamento, né, mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre ele, né, e não tem como a gente falar do Velho Testamento sem a gente lembrar daquilo que foi a promessa de Deus sobre o povo de Deus, né? O povo de Deus, todos nós conhecemos a história, sabemos que ele ficou aí 700 anos, né? Aprisionado no Egito, escravo, né? De uma situação terrível que passou o povo de Deus, onde ele clamava a Deus para que Deus pudesse trazer libertação sobre aquele povo. E Deus ouviu a voz, né? Do seu povo que o chamava, que o clamava todos os dias. E assim foi feito na vida de Moisés. Quem sabe da história de Moisés aí? Das pragas do Egito, vocês lembram, gente? Das pragas do Egito, que Deus mandou as pragas para que o faraó pudesse liberar, né? E havia a promessa de Deus. E Deus prometeu a Moisés, ao povo que saiu, né? Inclusive Josué também saiu junto com ele, né? Estava lá escravizado. E Deus fez a promessa para ele. E quando Deus promete, ele cumpre. Mas no tempo de quem? De Deus, amém? Claro que a gente quer sempre no nosso tempo, não é? E assim foi feito quando o povo de Deus saiu com Moisés, não é assim? Saiu com Moisés, o povo começou o quê? A murmurar. Quem lembra isso aí? Tinha uma promessa, mas o povo começou a murmurar. O que mais? A duvidar. Porque viam, né, gigantes naquilo que Deus tinha prometido, né, dona Nésia? E eles achavam que não ia conseguir. Tinha uma promessa, mas achava que não ia dar certo. Quem aqui já teve uma promessa de Deus e na metade do caminho desistiu? Quantos de nós temos os nossos sonhos, os nossos projetos? Existem pessoas aqui que há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, tinham um projeto de vida. Tinha um sonho, tinha uma promessa, foi em algo pensando, não, o Senhor está no controle, não é? Quando Moisés chamou, você foi lá e falou, cara, eu vou junto, não é? Eu sei que vai dar certo. Assim foi com Josué também, né, irmã? Josué se posicionou aí, ele falou, não, eu vou porque vai dar certo. Saiu aquele povo, confiando naquilo que Deus tinha havido prometido, não é? Mas ao meio do caminho houve o quê? Dúvidas. Se eles eram capazes disso ou não. Né? A covardia perante o Senhor é algo terrível. Deus não gosta de pessoas covardes. Ele gosta de pessoas que são corajosas. Né? Ele cumpre tudo aquilo que ele faz sobre aqueles que confiam no Senhor. E aquele povo começou a murmurar, começou a reclamar, começou a achar que não dava. Alguns começaram a falar, não, mas quando eu estava escravo era até melhor. Voltava aquilo que eles, né, queriam voltar aquilo que tinham saído, né? Quantos de nós aqui também somos assim, não é? Nos convertemos, mas às vezes a gente quer voltar para aquilo que era, né, que nós éramos antes. Não, mas o povo lá, né, lá nós tinha carne e tal, e começou a murmurar, reclamar das coisas de Deus, e com isso não entraram no paraíso, naquilo que Deus havia prometido. Nas terras prometidas pelo Senhor, né? Então, pastor, por que você está falando isso, né? Porque muitas das vezes, muitos de nós temos promessas em que não alcançamos. Desistimos dos nossos sonhos. Quem aqui já desistiu? Quem aqui tinha uma promessa de algo? Seja ela, né, ministerialmente, seja ela profissionalmente, seja ela no seu relacionamento, numa enfermidade que você achou que Deus ia tratar, e hoje parece que a coisa está piorando, e você parece não confiar mais no Senhor, né? Você frequenta o povo do Senhor, como aquele povo do Egito continuou, né? Junto com Moisés, junto com a presença de Deus, porque Deus estava todo dia de manhã, né? Não era assim? De noite, uma nuvem de fogo, né? Para que eles não passassem frio. De dia, né? Uma nuvem densa para que o sol não queimasse aquele povo. Então, havia uma presença de Deus. Que nem você que está na igreja hoje, vem aqui, louva a Deus, sente a presença de Deus, não é? O pastor Alif fala assim, vamos louvar, irmãos, vamos, glória a Deus, aleluia. Você dá glória a Deus, aleluia. Você louva a Deus, você clama a Deus, você sabe que Deus está na presença. E aquilo tudo é muito importante, né? Aquela euforia de estar na presença de Deus. Mas verdadeiramente vivermos aquilo que é a promessa de Deus, nem sempre é quando nós saímos da igreja.
né? Quando estamos na nossa casa, quando estamos na nossa real, não é? A gente vem para a igreja, é uma bênção, a gente chega na segunda-feira, você vai falar, ai meu Deus, nada vai dar certo, tudo vai dar errado, você acha que não vai conseguir nada. Então é uma coisa muito complexa e a gente começa a não perceber tudo aquilo que Deus tem para nós. E eu queria dizer para você, meu amado, que Deus tem resposta para nós no dia de hoje. Eu não sei de que maneira você entrou nessa igreja hoje. Talvez você entrou como aquele que está feliz, deu glória a Deus, abraçou todo mundo, o irmão veio, te deu um abraço, seja bem-vindo, e você abraçou o irmão, beijou o irmão, os pastores te cumprimentaram, você falou, que legal, não é? Mas, na verdade, você está com o seu coração preocupado, porque você talvez não tenha alcançado aquilo que realmente você achou que talvez alcançasse. Nós ministramos outro dia, né, e falamos sobre a paz espiritual, muitos de vocês estavam aqui, né, algo que nós não vemos, né, Nath? Até falamos, né? E é interessante porque quantos de nós pegamos, nós mesmos enterramos os nossos sonhos, nós mesmos enterramos os nossos projetos, né? Quando o povo de Deus se acovardou e achou que Deus não estava naquela situação, foi o momento em que eles se perderam sem sequer perceber, né? E a gente também é assim. Eu queria perguntar para você hoje, né? Você que tinha uma promessa de Deus, aquele povo ficou 40 anos no deserto depois. Eu queria perguntar para você, quanto tempo você está no seu deserto? Quanto tempo você tem uma promessa de Deus que parece que não constitui sobre a sua casa? Talvez 1 ano, 6 meses, talvez você tenha 5 anos num projeto onde você não vê as coisas serem constituídas pelo Senhor, mesmo debaixo de uma promessa. Com Josué não era diferente. Ele saiu também confiando naquilo que Deus tinha, né, irmão? Ele saiu confiando. O problema foi o quê? Que durante 40 anos ficou andando no deserto e não via as coisas sendo constituídas. Por quê? Porque duvidavam das coisas de Deus. Não acreditavam na promessa de Deus. Josué acreditava, sim ou não? Sim ou não? Sim. Ele teve medo? Não. Mas ele pagou o preço junto, não foi? Por quê? Porque ele estava junto com pessoas que não acreditavam em Deus, né? Eu estou falando isso por quê, meu amado? Porque às vezes você está na sua casa, você não constitui sonhos também, porque muitas pessoas estão atrasando junto com você. Pessoas que não confiam, que não acreditam em você como família, não é? Você que é homem aqui, você que é mulher da sua casa, não é? Que tem a responsabilidade de conduzir o seu lar, a sua casa também. Entende? Quando você se fragiliza, quando você se entrega, né? Dizendo que não vai conseguir, que não vai dar certo, que Deus não está na situação, você automaticamente joga isso sobre a sua casa. Entende? Josué estava com um povo que realmente saiu de lá acreditando numa promessa de Deus, mas ao longo de um período foi se desanimando. E ele foi percebendo que o quê? Ah, não vai dar certo. E todo mundo começou, não vai dar certo. Olha, não, o gigante nós não vamos conseguir vencer. E por conta disso, todo mundo foi para o mesmo caminho, né, dona Nézia? A palavra de Deus diz que todos aqueles homens, né, aquelas mulheres morreram no deserto. Né? Josué não, Josué continuou firme ali, né, naquilo que Deus tinha para ele, na promessa dele. E é dele que a gente vai falar um pouquinho hoje. A gente já vai entrar, só estou dando uma pincelada, tá, gente? Só para a gente entender o contexto do que eu estou querendo dizer. Então, assim, você que está aqui hoje, tem uma promessa de Deus, Deus te prometeu te tirar de uma situação, te tirar de algo, ou te dar algo, né, dentro daquilo que é a vontade do Senhor. E você, de repente, está aqui, está triste. Está que nem o povo de Israel lá que estava andando com Moisés, não é? Todo dia era o mesmo dia, conhecia o dia, vinha aquela coluna, aquela nuvem, né, ali, para poder refrescar um pouco. Ah, está tudo bem aqui, não é? Eu estou mais com o mesmo, não é? Chegava à noite, vinha aquela coluna de fogo, você fala, agora está quentinho, então está tudo bem. Não importa se o Senhor vai construir o propósito dele na minha vida, na minha família. Eu não sei qual é a sua história, meu amado. E de repente você tem umas histórias para contar aqui. Se a gente pudesse ouvir cada história aqui, né? Se a gente pudesse um dia abrir aqui, né, uma oportunidade de cada um trazer uma palavra, cada um falar um pouco da vida. Se pudesse, quem conhece a Evelyn? Levanta um pouquinho. Só levanta um pouquinho. Fica tranquila, eu não vou pedir para a Evelyn trazer a palavra da história dela. Mas vira para a igreja um pouquinho, Evelyn. Quem conhece a Evelyn aqui? Quem conhece a história? Pode sentar. Quem conhece a história da Evelyn? Eu creio que cada um de nós temos uma história. Se eu chamasse a irmã Paula para contar a história dela aqui na frente, talvez ela tire uma história e... Talvez você fosse chorar com a história dela, talvez não. Se eu chamasse o Totti, ele tinha uma outra história. E qual a sua história? O que você tem vivido? O que você tem feito com que você, né, talvez tenha desacreditado dos projetos de Deus, mesmo frequentando a igreja, mesmo frequentando o povo de Deus. Mas você vai para a sua casa e parece que a segunda-feira é tudo igual.
Sabe, você vai no domingo, dá um glória, parece que a coisa vai mudar. Aí chega na segunda-feira, você sai para trabalhar e fala, meu Deus, é tudo a mesma coisa. Sabe, a que ponto, onde nós nos perdemos? Onde nós deixamos de confiar no ministério, onde nós deixamos de confiar na presença de Deus, nas promessas de Deus, aonde foi que nós entregamos os nossos sonhos? Se todos os dias nós saímos com uma paz espiritual nas nossas costas e derramamos um pouquinho dos nossos sonhos, e que cada vez nós acreditamos menos naquilo que Deus tem para cada um de nós. Aonde foi que você paralisou sua história? Aonde foi que você, em algum momento, mesmo tendo uma promessa, mesmo vendo milagres de Deus, porque aquele povo quando saiu do Egito, eles viram milagres, não foi assim? Eles viram as coisas que Deus fez, mas em algum momento, se sentindo paralisado, falou, não vai dar certo mais. Entende? E é desse mesmo contexto, desse mesmo povo, que era o povo de Deus, como nós somos hoje o povo de Deus. E essa é a história que Deus nos traz no dia de hoje, daquilo que Ele cumpre, naquilo que Ele promete. Quem tem uma promessa de Deus aqui? Quem aqui hoje veio para essa igreja, sabendo que apesar da sua luta, e você não ter conquistado os objetivos daquilo que você tanto necessita, você sabe que Deus ainda assim está no controle de todas as coisas? Deus tem uma promessa na vida do pastor Raif, da Jana. E é fato. E logo vai vir um bebezinho. Se preparem, gente. Deus está preparando, né? A gente crê, não, a gente está, vamos orando, né? Deus está preparando, em nome de Jesus. O pastor Raif está trabalhando firme na obra, está trabalhando firme na obra, e diz que logo vai aparecer por aí um bebezinho. Mas é promessa de Deus na vida dele, irmão. Não é? Assim como foi na de alguns aqui. E outros, Deus está preparando ainda, fique tranquilo, você que está aí ainda, né? Está solteira, você que está solteira, está pensando, calma, não é? Assim como o pastor Rafa esperou um pouquinho, vai dar certo, em nome de Jesus. Fique tranquilo, meu amado. Deus é aquele que cumpre o que Ele promete. Não é, Kelly? Você não acha? É verdade, né? Deus é um tempo dele, né? Deus vai preparando. O Vitão está esperando, já varou, logo está por aí, em nome de Jesus. Então a gente está falando no contexto de que a gente sabe aquilo que Deus prometeu. Mas Deus, Ele é fiel para cumprir, não é, Evelyn? Não é? Ele é sim. E é o tempo dEle. Mas basta que nós confiemos verdadeiramente e não deixemos os nossos sonhos serem frustrados, né? Porque o diabo veio para quê? Para roubar, matar e destruir. E ele sempre vai dizer que não vai dar certo. Ele sempre vai falar que não. Esquece. Não vai acontecer. Mas Deus é aquele que cumpre aquilo que Ele promete. Amém, igreja? E assim foi naquela época. 40 anos, né? Andando no deserto. Até que Moisés o quê? O que aconteceu com Moisés? O quê? Morreu. Aquilo que parecia ser o alicerce da palavra, da garantia de Deus, o que aconteceu com ele? Ele morreu. Você sabe que há 40 anos você seguindo uma pessoa que disse para você que Deus vai entrar na sua história, que tem uma promessa, e de repente chega num dia de manhã, um dia como qualquer um. Como hoje, o domingo de hoje, você não sai da sua casa de manhã? Como é que foi? Você acordou? Irmão de Somar já foi, faz o café lá, mulher. Nem sei se foi assim, tá, gente? Estou brincando. Nem sei como é que é lá. Não sei se foi o contrário. Não sei se foi a Elisângela aqui. Faz o café lá, de Somar. Mas a verdade é que era um dia como qualquer outro. Era um dia que amanheceu, a coluna de nuvem estava lá, e aí o que aconteceu? Simplesmente acordou com a notícia. O que aconteceu? Moisés morreu. Acho que a pior frustração na vida de um homem ou de uma mulher é quando a gente percebe que aquilo que nós acreditávamos se foi. É muito difícil a gente acreditar em algo e nós percebemos que aquilo acabou. Sabe, você tem uma promessa e de repente fala, não, a mãe morreu. Como morreu? Nós estamos 40 anos no deserto, agora o cara morreu, como é que a gente vai fazer? Aquele povo já não tinha mais naquela manhã o quê? Não tinha mais resposta. Você consegue entender? Você tem um sonho, tem um projeto, vai em diante de algo, acha que está tudo certo, apesar de 40 anos no deserto, você acha que um dia vai constituir a sua entrada, porém você não entra porque aquela pessoa que estava com você morreu. É difícil, né, irmão? Quando a gente está na luta, confia em pessoas, não é? E de repente você percebe que você está sozinho.
Ministerialmente também é assim. Vocês pensam que não? É ou não é? Quem está em frente de igreja, né, pastor? Sabe disso, não é? Às vezes você está contando com os irmãos, é, não é? De repente os irmãos, você percebe se não tem ninguém contigo, é, não é? Graças a Deus, o Senhor que tem levantado um povo forte nessa igreja. Eu dou glória a Deus, aleluia, porque nós temos pastores muito fortes, bispos, diáconos, obreiros, professores, nós temos pessoas aqui que, né, levitas, todos você que está aqui hoje, de repente, pastor, não tenho cargo nenhum, e Deus já está te preparando para uma promessa grandiosa dentro da igreja. De repente você está pensando, pastor, eu não sou nada na igreja. Você é sim, meu amado. Você é muito importante para Deus, e Deus vai te levantar aqui como alguém muito importante aqui na casa. Você vai trabalhar na obra de Deus. Prepara o seu coração, entregue-se no Senhor, não é? O problema é quando a gente vai em algo e de repente acredita em pessoas que estão conosco, de repente você percebe-se sozinho. Entende? É muito difícil, e eu sei que muitos de nós aqui vivemos histórias parecidas com essa. Pessoas que confiaram em homens, em pais, em mães, em relacionamentos, e de repente você vai lá e vê frustrado naquilo que tinha promessa, né? E é muito difícil isso aí. Mas mesmo assim, mesmo apesar dessas coisas que passaram, Josué se manteve firme naquilo que ele sabia que era a promessa de Deus. Desde o início, quando ele foi como espia, né? E ele chegou lá e ele falou, não dá, porque são gigantes e tal. Ele falou, não, fique tranquilo, dá sim, né? Nós vamos vencer, vamos com o Senhor na frente. E mesmo assim aquele povo não quis, amém? Aquele povo se acovardou naquilo que era a promessa de Deus. E aí nós vamos entrar na palavra agora, tá, meus amados? Quase na hora de acabar, nós vamos entrar na palavra. E diz lá a palavra no livro de Josué, vamos lá, Josué 1. Josué sabia da promessa que ele tinha de Deus, Josué 1. E diz assim, ó. Sociedade Bíblica não tem aí a revista atualizada, né? Sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, o quê? O quê? Mas através de quem era a promessa de Deus? Através de quem era a promessa, gente? Quem foi que prometeu? Através de quem que Deus prometeu? Através de Moisés. Aí você acorda de manhã, né? E vem a palavra de Deus para Josué dizendo assim, ó, o Moisés está... Meu amigo, Edivânia, 40 anos no deserto, com sonho de Deus na vida dele. E de repente a palavra de Deus vem dizendo assim, Josué, Moisés morreu. E aí, pastora? Como é que faz? Você consegue imaginar a promessa de Deus na sua vida, de repente seu sonho morreu? Não o sonho da promessa, mas aquilo que Moisés representava para aquele povo, não é assim? Quem aqui tem uma promessa de Deus? Você tem uma promessa de Deus, meu amado? A palavra de Deus diz o que então? Moisés, meu servo, no 2, Moisés, meu servo, é morto. Só que ele diz o quê? Vamos chorar? Foi isso que Deus disse para ele? Então, vamos chorar a morte de Moisés, assim não? Não, vamos lá, no 2. Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu, este povo, a terra que eu te dou aos filhos de... A palavra de Deus era de morte. Ela fala, não, agora acabou, então, Moisés morreu. Não, Deus, mas morreu. Pera aí, irmão. Mas eu tinha uma promessa, Moisés morreu. Sua promessa não tem nada a ver com a pessoa que te prometeu. Tem a ver com aquilo que Deus te prometeu. Você não pode permitir que as pessoas enterrem os seus sonhos, porque não deu certo, porque alguém não quis, porque alguém não foi, porque não viveu o seu sonho. Nós começamos a perceber na vida de José que Deus diz assim, sim, Moisés morreu, porém disponha-te. Disponha-te. Você consegue entender isso? A palavra de Deus hoje não é sobre aquilo que você estava vivendo até aqui, é sobre aquilo que ele vai passar daqui para diante. Não é sobre a sua derrota, não é porque você ficou 40 anos no deserto, um mês no deserto, um ano no deserto, eu não sei quanto tempo você está vivendo a sua dificuldade. Talvez seja no seu trabalho, talvez seja na sua casa, talvez seja na sua saúde, seja no seu, não importa onde é. Talvez você tenha vivido sonhos frustrados, mesmo frequentando uma igreja. E de repente você percebe que aquilo que parecia ser o alicerce não é mais.
Mas Deus disse: ei, fique tranquilo, disponha-te. E no 3 ele disse assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos-lo tenho dado, como eu prometi a quem? A Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e do mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá o quê? No 5. Ninguém poderá o quê? Você consegue entender isso, meu amado? Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desamparar. Você consegue entender isso, meu amado? Porém, ele faz um adendo aqui, o Senhor. Ele faz um adendo que muitos de nós desistimos e não prestamos atenção. Temos promessas de Deus, mas não percebemos aos atentos de Deus. De obediência sobre as coisas de Deus, né? E uma das coisas que Deus pede a ele, e é muito claro nisso, ele fala: olha, você vai viver aquilo que eu prometi. Mesmo apesar de ter demorado, talvez você esteja, meu amado, 1 mês, 2 meses, 1 ano aqui. Quanto tempo você está esperando o seu sonho aí? Talvez o irmão Totti tenha um sonho na vida dele lá, que está 5 anos ali lutando e tal. Deus vai constituir na vida dele. Vai constituir na sua também, meu amado, não importa o que seja. Deus, ele é fiel para cumprir o que ele te promete. Mas ali a gente começa a perceber que Deus fala o que para ele? Eu não te desampararei. Porém, ele diz um adendo muito forte. Diz assim, olha, sede forte o quê? Seja o quê? Forte e? Porque tu o quê? Tu farás este povo herdar a terra sob o juramento que prometi aos seus pais. Portanto, a Bíblia diz assim, seja forte e corajoso. Ela não diz assim, seja covarde, fique com medo, olha, não vai dar certo. Não, pelo contrário, diz assim, seja forte e corajoso. Porque quem é que vai na frente? É o Senhor. Tão somente sede forte e muito, no 7 ele diz novamente, olha, tão somente sede forte e o quê? E muito corajoso. Para teres o quê? O cuidado de fazer segundo o quê? Toda a lei, toda a palavra de Deus. Você está entendendo? Uma coisa está ligada na outra. Você consegue entender? Toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda. Concorda, gente? Para que sejais o quê? Bem? Por onde quer que andares. Então Deus tem uma promessa na vida dele, ele falou, eu vou cumprir agora, fique tranquilo. Assim como Deus te promete no dia de hoje, mas ele diz que seja forte e corajoso. Mas ele diz o que também? Fique atento, no que? Na palavra de... Você entendeu que a promessa de Deus estava vinculada a algo? Ele disse, Moisés, você vai ser o cara que vai levar meu povo. Eu vou cumprir. Você tem que ser forte, tem que ser corajoso. No entanto, ele fez um adendo muito importante. Ele disse, seja fiel à palavra que eu deixei através de Moisés. Você está entendendo? Por que muitas das vezes você talvez tenha uma promessa também, talvez não consiga. Talvez você fale, pastor, eu confio fielmente no Senhor. Eu sou forte, eu sou corajoso, eu vou para cima, eu enfrento. Eu não sou covarde não, eu sou uma pessoa que eu luto mesmo, pastor. Eu oro, eu clamo ao Senhor, eu só não sou fiel à palavra de Deus. Então, entendemos por que muitos de nós não alcançamos a palavra de Deus. Nossa, pastor, credo? Então você está falando que eu não sou fiel a Deus? Eu não estou dizendo para você que você não é isso. Mas também pode ser isto, entende? Talvez você seja fiel à palavra de Deus, mas não é corajoso. Então são adentro de coisas que a gente tem que cumprir no Senhor. O fato de uma pessoa não ter conseguido algo, não quer dizer que você não vai conseguir. Se o seu pai foi um fracassado a vida toda, sua mãe fracassou a vida toda, não conseguiu nada, não quer dizer que você também não vai ser assim. Não quer dizer que você vai ser o resto da sua vida também uma pessoa de luta e não vai conseguir nada. Pelo contrário, Deus vai te usar para fazer a diferença. Mas é importante que nós entendamos que a obediência à palavra de Deus é a coisa crucial dentro daquilo que Deus nos promete. Então Deus chegou a Moisés, o que foi? Chegou a Josué e disse, Josué, fique tranquilo. Fique tranquilo porque eu vou cumprir aquilo que eu te prometi. Porém, tem um adendo muito forte, tem que ser corajoso, tem que ser obediente à palavra, tem que ser aquela pessoa que vai ser confiante em Deus.
E nos diz assim nos 8. Não cesses de falar de quem? No 8. Não cesses de falar deste, que livro? Da Bíblia. Quem tem falado da Bíblia aí? Da lei. Antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nela está. Então, olha aí. Agora vem a resposta. Então farás o quê? Prosperar o quê? E serás o quê? Você está entendendo que o vínculo de você ler a palavra, de você viver a palavra, ele te leva a algo muito maior? A sucessão daquilo que você deseja, do seu sonho, ela também está ligada à leitura. Quem aqui lê a palavra todos os dias? Quem aqui lê a palavra? Tá bom, vamos dizer assim. Tá bom, pastor, eu não leio todo dia, também não vamos forçar. Eu leio 3 vezes na semana. Quem 3 vezes na semana pega a palavra e lê a palavra de Deus? Se a sua resposta é, pastor, eu não leio, então a palavra de hoje tem que falar no seu coração. Eu ouvi falar de pessoas que frequentam a igreja e nem Bíblia em casa tem. Como nós podemos nos fortalecer na mensagem de Deus se nós não lemos a palavra de Deus? Se nós não temos convivência com Cristo. Pastor, eu venho na igreja aqui para ouvir a palavra. Eu não quero ter a palavra, me ter que ler. A palavra diz meditar na palavra todos os dias. Talvez você fale, pastor, eu não tenho tempo todos os dias. Mas você tem 3 vezes na semana? Um dia sim, um dia não? 2 dias não, um sim, um não? Porque a sua resposta é, eu não tenho lido nada, dia nenhum. Então talvez você esteja entendendo porque os seus sonhos muitas vezes estão frustrados. Porque talvez você é aquele que leu, mas que hoje não lê mais. Talvez você é aquele que já teve vida com Cristo. Pessoas, eu conheço mulheres que eram mulheres de oração. E talvez você está aqui hoje, você sabe que está falando de você, minha amada. Deus está falando de você que está aqui hoje e já foi uma mulher de oração, já orava na sua casa, colocava o joelho, antes de dormir orava, acordava de madrugada, orava, entregava no Senhor. E hoje você não faz mais isso, talvez você abandonou os projetos seus com Deus. E hoje você só consegue olhar para as pessoas, porque a pessoa fez isso, que a pessoa fez aquilo. Você não consegue nem olhar para você mesmo, entende? Não consegue entender quanto você se distanciou de Deus. Porque a sua comunhão com Cristo não depende do irmão, não depende do pastor, não depende do irmão Emerson, não depende do bispo Bebeto, não depende da pastora Lu, não depende de você. É você que determina se você vai ter comunhão com Deus ou não. E é por isso que a Bíblia está dizendo assim, ei, medite na palavra de dia e de noite, medite para que você tenha entendimento e resposta naquilo que Deus tem para você. Quem aqui quer uma resposta de Deus hoje? Pastor, eu quero uma resposta de Deus. Só que a resposta de Deus, talvez ela vai vir para você de uma forma em que Ele vai falar assim, olha, eu vou fazer, mas é necessário que você se posicione. Entende? Nosso posicionamento com Deus. Quantos aqui são frequentadores da igreja? Mas quantos de nós temos posicionamento? É diferente, você está com um grupo, frequentar um lugar é uma coisa, você ter um posicionamento com Deus é outra coisa. Porque o que faz uma igreja forte é um pastor forte, sim ou não? Não. O que faz uma igreja forte é um povo forte, um povo que ora, um povo que clama, não é? Quanto mais você clamar, mais você orar, mais milagres você vai ver, e mais a igreja vai ser forte. Porque a igreja depende de ovelhas. Existe a igreja sem ovelha? Não. Não existe. A gente tem o aniversário da igreja agora. Vai ser uma bênção, 5 anos de igreja. Nós vamos comemorar com festividade o nosso aniversário da igreja. Vai ter bolo, vai ter festa, é muito legal. Mas você está disposto a fazer a obra da igreja? Quantas pessoas você já programou para trazer na festa da igreja? Vai ser sexta, sábado e domingo. Quantas pessoas você já convidou para estar aqui na festividade? Entende? É sobre a gente fazer a diferença. Porque a palavra diz o que agora ali? Que a gente vai fazer a diferença na vida das pessoas, sim ou não? Sim. Olha aqui, ó. Não cesse de falar deste livro e da lei. Antes medita nela dia e de noite, para que tenhas cuidado em fazer segundo tudo aquilo que nele está escrito. Então fará prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então nós temos que ensinar a palavra de Deus. E é necessário que sejamos usados por Deus. No 9 ele diz assim, não te mandei eu, seja forte e... De novo, tá vendo? De novo, terceira vez. Não te mandei eu, seja forte e corajoso. Porque muitas das vezes, meus amados, vai ter que ter coragem. Você vai ter que ter coragem para deixar pessoas, você vai ter que ter coragem para tomar decisões. E decisões não é fácil.
Não é fácil. Não pense você que tomar decisões é algo simples. Muitas das vezes o que requer coragem, requer posicionamento, requer decisão. E se Deus te pedir hoje que você tome uma decisão, é necessário que você seja totalmente fiel àquilo que Deus te prometeu, mas àquilo que você vai ser com Deus. E é por isso que ele diz, seja forte e corajoso, e eu vou ser fiel na sua vida. E ele diz no 9, não te mandei eu, seja forte e corajoso? Não te mandei, nem te... no 9 diz assim, não te mandei eu, seja forte e corajoso, não temas e nem te espantes. Porque o quê? Porque o Senhor, o teu Deus é com... Você acredita nisso, meu amado? Porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Essas são partes da promessa de Deus sobre a sua história. Você não está aqui como um mero coadjuvante. Talvez você veio para a igreja, eu sou só alguém que vai sentar na cadeira. Não. Se Deus te trouxe aqui hoje, você talvez nem ia vir aqui, mas Deus tocou seu coração de alguma maneira, alguém te chamou, você veio, está aqui hoje. Nem sabia que vinha hoje, nem sabia se ia vir para o culto hoje. Quando de manhã viu o tempo está meio fechado, será que eu vou, não vou? Você está aqui hoje. E por que você está aqui hoje? Por que Deus te trouxe aqui hoje? Porque Ele tinha uma resposta naquilo que está paralisado. Porque Ele tinha uma resposta naquilo que você tem se aprisionado. Porém, Ele te pede que você seja corajoso no dia de hoje. Porque Deus ia cumprir aquilo que Ele prometeu, sim ou não? Mas tomar decisões do Senhor, muitas vezes nós precisamos do que de Deus? De uma resposta de Deus, não é? Mas nós precisamos que Deus nos dê aí sem estratégia, nada é possível, não é verdade? Mas quem é que dá a estratégia? O irmão Totti sabe quem é que dá. Quem é que dá, irmão Totti? Deus. É Deus, meu amado. Você está vivendo situações onde você está tentando viver na sua força. Entende? Talvez você tenha forçado situações, achando que você, no seu entendimento, na sua sabedoria, é capaz. E é por isso que as coisas não acontecem. Por isso não acontece no seu trabalho, não acontece na empresa, não acontece no seu ministério, não acontece na sua casa, porque você tem ido na sua força, sem pedir estratégia a Deus. Ele é quem nos dá a estratégia. Talvez você esteja paralisado em situações onde você não tem visto o resultado, porque o resultado vem de quem? Vem de Deus. Mas quem é que vai te mostrar? O Senhor. Quem é que confia que o Senhor é capaz de mostrar aquilo que você necessita no dia de hoje? Eu creio que Deus tem uma resposta. Mesmo que nós não estejamos enxergando, não tenhamos visto. Deus deu entendimento, a Josué. E assim foi naqueles dias. E toda a instrução que Deus deu a Josué veio constituído no 6 aqui depois. Josué 6. 6:1. Josué 6:1. E diz assim: ora, Jericó é a cidade que ia ser tomada, tá? Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e nem entrava naquela cidade, que era extremamente fortificada, tá, gente? Então disse o Senhor a Josué: olha, presta atenção, hein, gente? Então disse Deus a Josué: olha, entreguei nas tuas mãos Jericó, e o seu rei, e também os seus valentes. Quem disse isso? Hoje o Senhor entrega nas suas mãos a sua vitória. Fique tranquilo. A palavra de Deus diz a Josué algo muito importante. Porque Josué estava tentando ir, o povo de Deus tentava ir na força dele ali em momentos. Mas ali Deus disse assim: aí, agora é comigo. Olha. Deus pediu o quê? Eu não sei se Josué estava ali, relapso, talvez olhando para o lado, não é? Talvez Josué estivesse assim, talvez Josué estivesse assim, talvez estivesse olhando para o outro lado. Eu não sei para que lado você está olhando, meu amado. Eu não sei para que lado você está olhando que te paralisou até aqui. E por isso você tem sofrido, tem chorado, tem vivido dificuldade, não vê portas abertas, não vê resposta de Deus. Porque talvez seja com a cabeça desviada para o lado esquerdo, ou para a direita, ou para cima, ou para baixo. Mas Deus diz assim, antes de qualquer coisa, Deus coloca uma observação nisso. E é muito importante, Ele diz, olha. Deus diz assim, olha. Então disse o Senhor a Josué, olha. E Josué olhou para ele, quem sabe ali, estava olhando para o outro lado, mas olhou para Deus e disse assim, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e também os seus
Valentes, aqueles que enfrentam, aqueles que têm poder de te enfrentar. Quem são os valentes? São aquelas, entidades que têm enfrentado a você. No 3 ele diz assim: vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim farei por 6 dias. 7 sacerdotes lavarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. O que a arca representava? A presença de Deus, amém? No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Você entendeu que Deus está dando toda a estratégia que teria que ser feito, né, gente? E será que tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. E o muro da cidade, o quê? Cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual à frente de... Qual a muralha que precisa cair hoje? Qual a muralha? Desemprego, na área sentimental, na área espiritual, né? E a espiritual ela é mais difícil, porque você nem vê a muralha, né? Sim, pastor? Você nem vê, ela está lá, você bate na muralha, volta, bate na muralha, volta, e essa muralha espiritual você nem está vendo, meu amado. Talvez você não constitui as coisas na sua empresa, não constitui as coisas na sua família, não constitui sonhos que tinham promessa de Deus na sua história, e você bate na muralha, nem está vendo a muralha, porque é uma muralha espiritual. Sabe, o diabo tem colocado coisas na sua vida, na sua história, você nem tem percebido onde você se perdeu, mas os seus sonhos continuam de pé, as suas promessas continuam de pé. Mas a palavra de Deus diz: ei, fazei isso 7 vezes, e quando tocar a trombeta, todo o povo gritará, e a muralha irá ao chão. Qual é a muralha? Profissional? Qual é a muralha? Sentimental? Na área do seu relacionamento? Na área espiritual? O que tem te abatido? Né, que diz Davi, né? Porque tem te abatido a minha alma. Quem aqui já teve com a alma batida, sabe como é que é? É difícil, não é, irmã Sandra? Quando a gente está com a alma batida, está triste, né? E a gente começa a ver as coisas, né, acontecerem e parece que Deus não está na situação. Mas a palavra de Deus diz assim: fazei tudo conforme eu enviei, e a muralha irá cair ao chão. E deixa eu perguntar uma coisa para você: se eles tivessem dado 3 voltas, gritado, tocado a trombeta e gritado, a muralha teria caído, sim ou não? Sim ou não? Não? Quem acha que não? Porque as promessas de Deus eram vinculadas àquilo que Deus tinha concretizado sobre total, não sobre parcial. Deus não é um Deus parcial. Deus não vai cumprir metade do que Ele te prometeu. Mas Deus também não vai permitir que você vá só até a metade daquilo que você tem com Ele. Nós temos que nos entregar a Deus totalmente. Nós não podemos entregar metade a Deus. Quantos de nós temos promessas de Deus? Quem aqui já foi batizado nas águas? E você prometeu lá para Deus: ó, eu vou me batizar nas águas, não é? E você recebeu, quando você batiza, você recebe o Espírito Santo de Deus. Você recebeu o Espírito de Deus. Você tinha um compromisso com Deus. Mas ao longo do caminho você se desviou do caminho do Senhor. Quantos de nós verdadeiramente queremos cumprir a etapa final de Deus? Porque a palavra de Deus não diz que deram 3 voltas, deram 4 voltas, deram 5 voltas, deram 6 voltas e gritaram. A palavra de Deus diz que 7 voltas foram dadas. E quando gritaram, a muralha se caiu. Tinha a ver também com aquilo que era corajoso, aquilo que era real na vida dele. Quem aqui tem promessa de Deus, meu amado, mas falta se entregar a Deus aquilo que se prometeu? Quantos de nós aqui temos sonhos reais? Talvez você esteja aqui na igreja hoje e você tenha uma promessa de Deus, olha, há muito tempo você já está frequentando uma igreja, você já orava, você já clamava, Deus te prometeu algo. Só que ao meio do caminho você deu 5 voltas e pá. E o quê? Parou. Mas a palavra de Deus diz que seja constituído, seja forte e corajoso até o fim. Não é só sobre a metade. A palavra de Deus não vem sobre metade.
As promessas de Deus não são metade na vida do Vitor. As promessas de Deus, elas são completas e plenas naquilo que Deus tem. Deus prometeu no Afre uma varoa valorosa, deu a Jana. Mas se Deus prometeu que vai dar um filho, Ele vai dar. Porque Deus é fiel para cumprir na vida dele. É ou não é, irmão? Mas ele tem que ser forte e corajoso. Tem que enfrentar os problemas, não é? Tem que ir para cima do problema, não é? Trabalhar, pesado, duro, né? Porque Deus vai cumprir. Até Abraão deu risadinha, ele entendeu. Ele já sabe o que eu estou falando, né? Mas é assim, gente. Estou brincando, pastor Davi. Desculpa até a brincadeira usar aí. Né? Mas assim, mas na verdade, meu amado, não é só desejarmos algo. É entregarmos a Deus aquilo que nós prometemos a Deus. Você está aqui hoje, se batizou na obra de Deus. Mas você tem vivido a obra? Ou você é um mero espectador que fica sentado na cadeira no domingo, vai embora para sua casa e não vive aquilo que você prometeu a Deus? Porque talvez os sonhos que você não alcança em Deus, tenha a ver com aquilo que você se propôs a dar a Deus e não está dando. Talvez você prometeu a Deus que ia fazer algo para Ele. Você prometeu a Deus que você seria fiel a Ele em alguma área. Você prometeu dar a Deus o seu melhor, indiferente da dificuldade, indiferente do seu medo. Porque Deus te colocou coragem e disse: seja corajosa, seja corajoso, porque eu vou te levar até o final. Mas no meio do caminho você desistiu daquilo que você tinha com Deus. E aí você vê que as coisas não acontecem, as coisas não finalizam, e você fala: uau, será que Deus não está comigo? Deus está sobre tudo aquilo que Ele te prometeu, mas é necessário que nós nos entregamos o nosso eu verdadeiro a Deus, aquilo que nós prometemos a Deus, quando nós nos batizamos e recebemos o Espírito de Deus. Porque o Espírito é que nos consolida, Ele é que nos dá entendimento, Ele é quem nos dá estratégia naquilo que Deus tem para cada um de você. Nem você, nem sua família está sozinha, nem você, nem seu marido, ninguém. Porque Deus está contigo em todas as circunstâncias, mas é necessário que nós nos posicionemos, é necessário que nós vamos a Deus, do jeito que Ele nos pediu, com a fidelidade naquilo que Deus tem para com nós. Deus é aquele que vai te usar, diferente de onde você estiver, meu amado. Mas é necessário que você esteja fiel naquilo que você prometeu a Ele. Quantos de nós hoje desejamos estar com Deus na fidelidade com Ele? Você entende, meu amado? Porque muitas das vezes nós gritamos. Aquele povo tivesse dado a primeira volta, nada. A segunda, nada. Na quarta, na sexta, e não vai cair muralha nenhuma, meu amado. Porque não é sobre o grito. Não é sobre o grito. Você talvez tenha gritado na sua casa, tem gritado no seu trabalho, tem gritado no seu relacionamento, tem gritado nas coisas que você tem vivido e não tem entendido nada. E mais você grita, menos a muralha se balança. Porque não é sobre a muralha, não é sobre o grito, é sobre a presença de Deus. É sobre obediência a Deus. A palavra de Deus diz o quê? Primeiro é quem? Primeiro é Deus. Segundo é quem? Gente, vocês não sabem isso? Segundo é a sua família. Quem é terceiro? Quem? A sua igreja. Se na sua vida está fora dessa ordem, se Deus está atrás da sua família, ou se a sua família está na frente da igreja, está certo. Mas se a sua igreja estiver na frente da sua família, está errado. Você está entendendo, meu amado? Nós nos posicionamos perante a Deus, nós temos um compromisso, uma responsabilidade. Quando Josué foi dada a ordem a Josué, foi dada a ordem real, clara, a muralha vai cair, mas você tem que dar 7 voltas. O cara tem que trocar a trombeta, se ele não trocar a trombeta não vai. Se ele tivesse dado 7 voltas e o povo tivesse gritado, a muralha tinha caído? Sim ou não? Tinha não? Se ele tivesse dado as 7 voltas, certinho, do jeito que Deus pediu. E aí o povo gritava, ia cair a muralha? Sim ou não? Não ia cair a muralha. Por quê? Porque não tinham tocado a trombeta. Você está entendendo? Por que você se sente paralisado em coisas que você foi até certo ponto e depois você se limitou naquilo que Deus tinha para você? Quantos de nós aqui nos comprometemos a Deus com algo e não damos a Deus aquilo que nós prometemos a Ele, diante da fidelidade daquilo que Deus te pediu? Você entende? Você entende o que Deus tem para você essa manhã? Eu não sei como você está se sentindo, meu amado. Talvez assim como Josué, você tenha se sentido sozinho.
Talvez assim como Josué, depois de 40 anos no deserto, tenha se sentido frustrado com os sonhos daquilo que Deus te prometeu. E só Deus sabe o que você tem passado na sua casa. Só Deus sabe. A dor e a dificuldade, o medo. Porque Deus disse que Josué seja corajoso? Porque Ele sabia que Josué sentiria medo. Quem precisa de coragem? Quem é que precisa de coragem? Quem tem medo. Quem tem medo aí? Você tem medo? Você tem medo da empresa que você trabalha fechar? Você tem medo do seu emprego? Você tem medo do seu relacionamento? Você tem medo daquilo que Deus tem na sua frente, do seu filho? Você tem medo do seu filho não se levantar? Qual o seu medo? Hoje o seu medo cai por terra, em nome de Jesus Cristo, aqui nessa igreja, meu amado. Eu creio que Deus tem projetos novos e sonhos para constituir na sua casa. Tampouco é necessário que você se fortaleça no Senhor e obedeça aquilo que Deus te pediu. Não enfraqueça os seus sonhos, os seus projetos. Não desista daquilo que Deus te prometeu. Se Ele te levantou para algo, deixe-se ser usado por Deus. E fique tranquilo, não precisa ter medo. Seja corajosa. Tampouco levante-se naquilo que você parou e continue a caminhada. Porque na 7ª volta, quando a trombeta tocar, você vai gritar e a muralha vai cair. Porque Deus é fiel para cumprir naquilo que Ele te prometeu. Não importa onde você está. Não importa onde você enterrou os seus sonhos. Talvez você pegou a sua paz espiritual, enterrou o seu sonho no ano passado. O ano passado você desistiu. Mas fique tranquilo, porque o Senhor é fiel para cumprir aquilo que Ele te fez. Amém? Deus, Ele é fiel e verdadeiro em todas as coisas. E Ele sempre será. Quem muitas vezes falha com Deus somos nós, que não entendemos o que devemos fazer. Mas hoje veio a resposta de Deus sobre a sua vida. Mas é necessário que você se posicione. Vamos colocar de pé, meus amados, em nome de Jesus Cristo. O Senhor já está neste lugar e Ele vai fazer a muralha cair hoje em nome de Jesus Cristo. Eu não sei qual a sua muralha, qual a sua dificuldade. Eu não sei onde você tem se sentido fragilizada, aonde você tem se sentido fragilizada, aonde você tem tido medo. Mas a palavra de Deus diz que a muralha vai cair hoje em nome de Jesus Cristo. Se você confia nesse Deus, naquilo que Ele tem para você, na sua história, na sua casa, não importa, meu amado, se você paralisou na 6ª rodada, se você paralisou na 4ª volta, na 2ª volta, não importa onde você paralisou, hoje o Senhor te resgata. Hoje Ele te chama de volta. Hoje Ele te traz a sua família, traz a sua casa, traz os seus negócios. Hoje Ele traz aquilo que Ele te prometeu com fidelidade. Mas é necessário que você se posicione, que você seja forte e corajoso, porque se posicionar no Senhor requer que nós demos um passo à frente, requer que nós nos entreguemos a Ele. Talvez a palavra de Deus hoje tenha falado com você que tem sentido medo, tem sentido dificuldade em alguma área. Meu amado, em nome de Jesus Cristo, hoje a barreira vai cair. Hoje a muralha vai cair em nome de Jesus Cristo. Os anjos do Senhor já estão neste lugar e o Espírito de Deus é aquele que edifica a sua casa, edifica a sua igreja. Então, em nome de Jesus Cristo, eu quero te pedir que você se posicione perante a Deus hoje. Não importa se você paralisou a sua obra lá atrás, não importa onde você foi, que você esteve paralisado. Hoje o Senhor te chama de volta aqui neste lugar. Mas é necessário que você seja forte e corajoso e posicione-se com Deus hoje. Hoje Deus faz uma aliança com você novamente. Hoje Deus restaura essa aliança que um dia Ele te prometeu. Então, em nome de Jesus, enquanto a gente louva o Senhor, eu quero te convidar você a posicionar-se do seu lugar e vir aqui à frente, que nós vamos orar contigo, em nome de Jesus. E as portas serão abertas. E a muralha vai cair para te dar a vitória, em nome de Jesus. Então, enquanto a gente louva a Deus, sai do seu lugar e vem. Vem como aquele que sabe da promessa de Deus na sua história. Vem colocar no Senhor aquilo que Ele te prometeu. E você verá as grandes coisas da promessa de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Sai do seu lugar e vem. Vem que nós vamos orar contigo aqui. Muralhas vão cair em nome de Jesus. Levanta e vem. Pode sair, vem. Vem. Vem que nós vamos orar contigo.